Quem sou eu, né? Essa é uma pergunta que dá para passar uma vida inteira tentando descobrir e responder, né? Mas especificamente da depressão, eu, eu crio conteúdo há muitos anos já, desde 2007 eu tenho criado conteúdo para o YouTube. Em 2016 eu fui diagnosticado com depressão e decidi fazer algo sobre isso. Então criei meu primeiro vídeo naquela época e já comecei a ajudar pessoas de uma forma mais informal, assim, conversando. Todo dia tinha várias mensagens no meu Instagram e eu ajudava as pessoas da forma que eu podia. Isso foi se expandindo, eu fui criando vídeos mais específicos para isso, fui criando grupos de ajuda, fui escrevendo artigos. Então, aí, em basicamente 4 anos de trabalho voluntário, a gente ajudou mais de 500 mil pessoas, aí, na maioria, né, brasileiros, ou quem entende português, pelo menos, tanto no Brasil quanto em Portugal. E continuo com esse trabalho, que é levar esperança e mostrar para as pessoas que existe uma saída. Muito bom, Pedro. Fala um pouquinho pra gente, Pedro, como que foi no começo? Quando é que você começou a achar que tinha algo de errado com você e que poderia ser depressão? Olha, eu sou muito sortudo de ter uma ótima psicóloga e fazer terapia desde os 15 anos, 14 mais ou menos. Então, quem notou que tinha algo de errado foi ela, assim. Ela fez uma série de perguntas para mim, falou, ó, vai contando no dedo quantos sintomas você tem desse que eu tô mencionando. E aí quando eu fui contando assim, eu falei, caramba, eu tô com bastante. Ela falou, então, chances são de que você está com depressão, eu não posso te diagnosticar, mas eu te recomendo um psiquiatra para que você possa ir se diagnosticar. Então foi assim que eu. Você quer que eu cito quais são os sintomas, etc? Ou se não? Ah, me conta um pouquinho, então você já. Olha, tem um gatinho, gente. Tem dois aqui, eles estão interessados na minha água. Ah, Eu não sou e muito do café. tenta me contar um pouquinho. Você já fazia terapia, então, quando você teve o diagnóstico? Diferente da maioria da população, né, que É, dificilmente passa com psicólogo, então você já fazia terapia antes. já a mãe do meu melhor amigo, ela é terapeuta. O pai dele também, eu acredito que era também. Então, quando ele me via na escola, às vezes meio cabisbaixo, assim, ele falava, cara, você não faz uma terapia com a minha mãe? Ó os gatos. Sai daqui. Esse aqui, ó, é o Ctrl+C e o Ctrl+V. Então mesmo. É o Eros e a Luna. Ó, vai pra lá brincar um pouquinho, ó. Tô fazendo live. Querendo São do meu aparecer irmão. novamente, gente. Ah, eles adoram vir aqui. Eles veem que eu tô trabalhando. Querem ver o que que eu tô trabalhando. Depois eu conto pra vocês, bonitos. Isso, vai lá. Então, e aí foi assim que eu fui introduzido, né, na terapia. Então, foi muito bom, assim. Eu tenho feito sem parar, desde sempre. Com a mesma psicóloga, ela segue a linha junguiana. Inclusive, seu sobrenome fala É Jung? meu sobrenome. Ah, que legal. Eu quase fiz psiquiatria por causa desse sobrenome, né? Mas, na Aham. verdade, o meu marido é psicólogo e o Uhum. sobrenome é dele, originalmente. Ah, olha só. Caramba, que legal, muito legal chamar Jung, mas todo mundo deve falar errado, né? Jung. Como todo mundo chama Jung. E quando eu vou falar no telefone também pode. Mas então, conta pra mim como eram os sintomas no começo, né? Que é pro pessoal de casa saber, né? Uhum. E talvez alguém esteja na mesma situação que você estava naquela época. Claro, eu gosto de separar os sintomas físicos e os sintomas mentais. Os físicos são mais fáceis de perceber normalmente, que eles se constituem de dores no corpo, sem justificativa, né? Dores de cabeça, um peso acima do olho, assim, uma vontade de ficar com o olho fechado, uma dificuldade até às vezes de olhar para as pessoas, para a luz, às vezes uma vontade de chorar, que você não sabe de onde que vem essa vontade de chorar, assim. Outros sintomas eu tinha até anotado aqui para lembrar também, cansaço, dificuldade para levantar. Então, essa de levantar, assim, parece que você está grudado na cama, colado na cama, assim. Essas são as físicas, mais fáceis de perceber. As mentais, elas são uma desesperança, um desânimo. Normalmente, depressão é um pouco confundida com tristeza. Claro, cada pessoa sente depressão de um jeito, mas normalmente esses sintomas que eu estou falando cobrem a maioria, assim, vamos dizer, né? Não sou psiquiatra, etc., mas tenho falado aí com pessoas todos os dias, ajudado as pessoas todos os dias. Então, as pessoas confundem com tristeza, mas não é o contrário. Depressão não é o contrário de felicidade, mas o contrário de vitalidade. Então, não é você se sentir triste, é você se sentir morto. Você fica anestesiado das próprias emoções.
Quando eu comecei meu tratamento, a primeira emoção que voltou para mim foi a tristeza. E foi ótimo, assim, eu fiquei feliz, assim, por estar sentindo uma tristeza, sabe? Porque ela mexe, sabe? Ela move com o corpo, ela é uma energia, assim, por mais que as pessoas tendem a não gostar muito, elas ter a tristeza como mal olhado, ela faz você pensar, refletir, entender, o corpo, ele acorda, assim. E a deprê não, a deprê ela é só um vazio, assim, uma coisa que ocorre muito também é uma sensação de tanto faz. De alguém falar, vamos pra lá, você, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Porque, é claro, né, isso aqui é eu que vim com essa teoria de que esse tanto faz, ele vem porque como você fica sem emoção, você não consegue decidir entre uma coisa ou outra, porque fazendo A ou fazendo B, o resultado vai ser o mesmo, que você não vai sentir nada. Então, ir pra praia, eu não vou sentir nada. Ficar em casa, eu não vou sentir nada. Então, tanto faz se eu vou pra praia, se eu não vou. Tipo assim, vocês querem que eu vá, eu vou porque vocês querem, mas no final não vai dar em nada. Então, esses são alguns dos sintomas principais, assim, que eu teria pra dizer. Se você tiver alguma coisa pra complementar também, sou todo ouvidos. Interessante, né? Porque essa questão uma das coisas que é muito característica para mim como médica é a falta de prazer nas coisas. Então, às vezes, Hum, eu sei se algum dia eu começar com sintomas de depressão, eu não vou ter vontade de dançar, porque dançar é o que eu hum, amo ver, né? Eu amo ler. Então, de repente, essas coisas que davam tanto prazer, é igual você falou, já tanto faz, né? Você sentiu isso também? Você perdeu o prazer em alguns hobbies? sim, o desprazer em atividades que eram antes prazerosas, né? Eu lembro que eu fui andar de patins, que eu falei, não, quero afastar essa tristeza, essa sensação, vou afastar isso. E na época que eu ainda estava tentando fazer melhorar sem o remédio, né? Eu fui andar de patins e foi assim, nossa, foi terrível, assim. Não gosto nem tanto de lembrar, mas lembrando aqui, eu fui, andei de patins em Ibirapuera durante uma hora, assim, foi incrível como eu não senti absolutamente nada, assim. Andei, andei, andei e não fez diferença alguma. Até alguns dias que foram divertidos, que normalmente quando envolve uma atividade solitária, para mim é bem mais complicado, assim, quando eu tô com deprê. Mas quando eu tô com outras pessoas, eu consigo dar um sorriso, dar uma risada. Eu lembro que eu estava num congresso de mágica lá em Recife e foi um dia excelente, assim, super legal. Conheci vários mágicos, ídolos meus. Mas aí quando eu chegava no apartamento de volta, eu ia pro banho e me dava uma vontade enorme de chorar, assim, porque eu percebi que mesmo um dia sensacional, no fim das contas, não fazia diferença. Eu ainda estava me sentindo morto por dentro. Então, essa é a É, história. esse ponto é muito essencial, porque às vezes as pessoas julgam muito, né? Então elas veem uma pessoa sorrindo no happy hour, elas veem uma pessoa no trabalho que não dá tantos sinais, assim. E aí, quando aparece um diagnóstico de depressão, fala, mas essa pessoa estava na festa ontem, como que aconteceu? As pessoas acham que não, né? Que você tá com depressão. Às vezes as pessoas realmente tentam ir para lugares e manter aquele sorriso amarelo, que nem você falou, Uhum, voltar para casa, né? E a constância desses sentimentos ou a ausência de sentimentos, né? Ela é muito mais frequente na depressão. Então você começou a sentir essas coisas e aí estava passando com a nossa terapeuta, né? sim, E como foi receber essa informação dela, né? isso. Antes disso, você desabilitou os comentários, só para saber? Desabilitei porque estavam pedindo para desabilitar. Ah, tá. Não, não. Tá tudo bem. Depois a gente pode abrir algum momento para perguntas, etc. Ah, Como na foi? verdade, falaram que a pergunta desativou também, então vou ativar de volta os comentários. É porque o pessoal tava pedindo para tirar os comentários que eu acho que fica aparecendo na tela para eles. Ah, tá. Se você dá um toquinho na tela também, eles diminuem para dois, assim. Então, quem tiver vendo muito comentário na tela, dá um toque no meio da tela, assim, os comentários eles abaixam um pouco. Mas se vocês ainda quiserem, aí, experimentem mais um pouco, a gente tira. Vamos lá. Como foi receber esse diagnóstico? A primeira instância foi um baque tanto, assim, eu nunca tinha sido diagnosticado com nada. Então, foi meu primeiro diagnóstico da vida, assim. Então, foi um susto. Mas depois, pensando um pouco, refletindo um pouco melhor, pesquisando um pouco mais, eu consegui me acalmar, porque por mais que seja uma coisa terrível, não é vamos dizer assim, um caso terminal, né? Você tá com depressão, já era. Você tem um ano de vida aí.
Não, existem diversos tratamentos que você pode fazer, que a gente vai citar mais tarde. Então eu tive uma certa esperança, assim, de que com a minha melhora de vida, as coisas que eu fosse melhorando na minha vida, né? Quando eu comecei nessa época que eu fui diagnosticado a cortar amizades, cortar alimentos, cortar alguns hábitos que não faziam muito bem, assim, eu fiz uma mudança, assim, na minha vida geral, assim, foi tipo botar todas as cadeiras para cima e jogar uma água no chão. Então foi ótimo, assim, graças à depressão eu fui percebendo e mudando muitas pequenas coisinhas na minha vida, assim. Interessante. E ligação, né, da ligação. Você já conversou com a terapeuta e ela falou para você procurar um profissional. Você Sim. foi direto para o psiquiatra ou chegou a passar por um clínico, fez alguma investigação? Olha, não, eu gostaria de ter tido essa informação, mas não tive, então eu fui para um psiquiatra, eu levei um tempo, assim, a minha família, a gente tem um costume de não tomar muito remédio para nada, assim. Então eu tomar um remédio, e ainda mais um remédio tomando todo dia, assim, eu não gostava nem de tomar um remédio para dor de cabeça, quanto mais tomar um remédio diariamente. Foi bem difícil, assim, para eu quebrar esse preconceito com os remédios. Então, eu fui diagnosticado mais ou menos em junho, julho. Eu só fui começar a me tratar em dezembro, que eu vi que, putz, todas as minhas tentativas de resolver de outra forma falharam. Então, beleza, vamos para o remédio. Aí eu fui para esse psiquiatra. Mas também fiz o tratamento por um mês só. E aí falei, ah, não, não quero mais. E aí abandonei o tratamento. Vi até que é bem comum. 40% das pessoas abandonam no primeiro mês, 52% no segundo, 72% no terceiro. Então, por isso muitos não têm resultado, porque abandonam o tratamento. E foi o que eu fiz. Tentei resolver de outras formas também depois, aí deu mais uns 3 meses. Eu falei, ah, não, chega. Não tem o que eu faça que resolve isso. Vamos de novo pro remédio. Tentei até ir pra ayahuasca também, vi várias coisas boas, né? Já foi a sexta vez que eu já tinha ido, mas não resolveu, assim. É que tem que ser uma coisa contínua, né? Pelo que eu ouvi. Mas eu falei, vamos pro remédio, vamos fazer certinho, vamos continuar o tratamento, porque um mês é o mínimo, assim, para você ter algum resultado, né? Então, querer que faça efeito em um mês, 2 meses, 3 meses, você tem que ter muita, muita sorte de já pegar o remédio certo e fazer efeito certinho em você. Exatamente, né? No começo a gente costuma a fazer uma investigação para descartar coisas que não são depressão, mas que provocam sintomas parecidos, né? Quando a gente tem um problema de tireoide, por exemplo, um hipotireoidismo, a tireoide não está funcionando bem, e aí a falta do hormônio faz com que a gente tenha sintomas semelhantes à depressão, né? Então, uma vez que a gente tem ou a gente começa a perceber que tem alguma coisa de errado, ou a gente é indicado para procurar um profissional, sempre é importante estar fazendo essa investigação, né, para descartar, ver se é mesmo depressão, se tem algum transtorno que a gente chama de orgânico de base, né? Se não são outras doenças psiquiátricas que também podem abrir o quadro da mesma forma, né? A gente tem transtorno borderline, a gente tem esquizofrenia, tem algumas outras doenças que às vezes o pródromo é muito parecido com a depressão e chega a ser uma depressão, né? No caso do transtorno bipolar, por exemplo, alterna fases de depressão com fases de mania. Então, nesse começo é bem importante ter ajuda para ter um real diagnóstico do que está sentindo, né? E aí começar essa questão da medicação. Pelo que você falou, então E você legal. teve com a medicação, né, e com o diagnóstico no começo, e o que a maioria das pessoas tem, né? E como que foi conversar com o psiquiatra, se abrir e se abrir para a utilização da medicação? Bem, eu já estava muito acostumado a conversar com a minha psicóloga, eu nunca tinha me aberto assim para um desconhecido, então, quer dizer, para ela, né? Só que eu já estava acostumado. Então, quando eu fui me abrir para ele, foi respirei fundo assim, mas falei, ah, botei tudo para fora assim, eu falei, ah, ele já deve estar acostumado a ouvir coisa, então tá tudo bem. Rola uma vergonhinha assim, é normal, mesmo eu sendo bem desinibido, extrovertido, é normal rolar essa vergonha. Mas falei assim, botei tudo para fora, ele foi fazendo umas perguntas, foi super simpático, me atendeu super bem. E E deu certo, sim. Quando eu estou em depressão, falar sobre a minha depressão é bem difícil, mas é um esforço ali de 10 minutinhos que eu fiz que faz toda a diferença, né? Esconder que eu já saí com uma pessoa que ia ao psiquiatra, ia ao psicólogo,
mas mentia pro psiquiatra. E aí é difícil, né? Ela não queria que os remédios dela fossem aumentados. E aí o psiquiatra perguntava como é que você tá. Ela falava, tô bem, tá tranquilo, tá tranquilo. E aí, pô, aí não adianta, hein? Ou às vezes esconder alguma coisa, né? Então eu falei tudo, abri o jogo. E se o psiquiatra é bom, ele vai ter uma série de perguntas ali também, que mesmo se você não falou algo, ele vai saber ali, ele vai perguntando, você vai respondendo. Então, quebrar essa barreira foi um pouquinho difícil, mas assim que eu quebrei, fluiu. Uhum. E como você fez para escolher o profissional que ia te atender? Eu acho que o pessoal às vezes tem muita dúvida, né, no que, como vai, como que escolhe, são tanto na psiquiatria, né, tanto na psicologia, às vezes tem linhas diferentes, né, de abordagem, assim. Você pesquisou antes, você contou com a ajuda de alguém, até com um pouquinho também como foi por que que você começou a terapia lá atrás? Eu acho que isso também vai ajudar um pouco as pessoas. Ah, legal, vamos lá. Quem estiver mandando pergunta aí, fica tranquilo, eu tô com uma pessoa que está anotando todas as perguntas e mandando aqui no meu Telegram. Então, depois a gente pode dar uma olhada, mesmo se ela já passou aí, eu tô recebendo algumas aqui. E até é bom também para você ficar tranquila aí também, né, Fabrícia? Sim. Eu comecei a depressão lá atrás, eu tinha muito problema em casa, assim. Muitos problemas em casa, com mãe, na escola também. Tinha uns bullying, que na época nem tinha esse nome, né? Era só os garotos gostar de correr atrás de mim e me bater, então era uma época mais complicada, assim, para eu conseguir lidar. Então eu comecei, talvez até se eu não tivesse começado na psicóloga, talvez eu teria tido depressão mais cedo, né? Eu comecei com 15 anos na terapia, mas minha depressão mesmo veio só aos 24. Então eu comecei por esses motivos e foi sensacional, assim, muito do que eu alcancei hoje na vida, assim, eu posso falar que foi graças a ela, assim, sabe? Claro, várias pessoas contribuíram para isso, um ambiente familiar, pai, mãe, tio, vó, toda a família, assim, foi ótimo, os amigos. Mas essa psicóloga, assim, sensacional, assim, eu senti que eu podia tirar os problemas, assim, da minha frente, resolvendo eles, né, não só colocando embaixo do tapete, e focar no que eu queria. Então, eu não perdia dias pensando, ai, por que que minha namorada fez isso, por que que eu me sinto assim, dias, semanas, tem pessoas que às vezes passam anos com essas questões, eu podia ir na psicóloga, conversar com ela me falava, eu entendia, falava, ah, que legal, não sei o quê, resolvia, falava, beleza, onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos da vida, o que que eu quero alcançar. Eu tinha esse pensamento desde cedo, assim. Então, quanto à primeira pergunta, essa é a resposta do porquê que eu iniciei. Quanto à escolha do psiquiatra, muito legal essa pergunta, porque o primeiro psiquiatra foi indicado pela minha psicóloga, aí eu fui com ele, mas não criei uma certa empatia, assim, com ele. Eu não senti que era, assim, não senti que a gente conectou muito. Eu acho que com terapia a conexão é importantíssima. Se você não tem uma conexão ali, você não vai ter terapia. Mas com o psiquiatra eu senti que precisaria de alguma mínima conexão ali, se eu fosse continuar o tratamento. Mas uma questão principal, além da conexão, é que ele era um pouco longe da minha casa e era um pouco mais caro do que eu podia pagar. E aí minha psicóloga recomendou uma outra que cobrava mais barato, só que era mais longe ainda, o preço era mais em conta. Só que eu falei, ai, poxa. E aí passou uma semana, passou duas, passou três. E eu indo lá, ela perguntando, já marcou? Já marcou? Falando, não marquei, não marquei, não marquei. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, doutor consulta, entendeu? Eu abri lá doutor consulta, cliquei lá psiquiatra, e aí, tipo assim, tinha um no quarto, do lado do quarteirão da minha casa, no dia seguinte, às 9 da manhã. Eu falei, pronto. E por um preço mega acessível, assim, na época acho que era R$ 150 com retorno, dá R$ 75 por consulta, isso é sensacional. Então eu marquei e fui, assim, sabe? Não precisei pensar muito, cliquei lá, falei, é isso, e já era. Então por isso que eu achei, desde a primeira vez, assim, eu vi o doutor consulta como uma excelente solução para isso, porque a pessoa quando está em depressão é muito difícil. Para mim, né, foi muito difícil, assim, ter que pegar uma indicação, procurar, ir longe, não conhece a pessoa, não sei o quê, várias coisas, assim, que é muito difícil. Quando eu estava com depressão, pensar A, B, C era complicado. Eu pensava A, às vezes meio B, assim. Então, eu tenho um site onde eu posso clicar psiquiatra, do lado da minha casa, 9 da manhã, ok, vamos lá, entendeu? Foi uma salvação, assim. E comecei meu tratamento em 2017, estou fazendo até hoje lá no Doutor Consulta. É interessante isso, né? Porque às vezes, assim, a gente, se for demorar muito para ser atendido, às vezes aquela disposição que fala, ah, vou ter que ser vou, é agora, é a hora que vou passar. Às vezes você desanima, né? Então, o ideal é quando você criou a coragem de ir,
ir logo, fazer a consulta logo, passar, e não achar que todo tratamento é ruim, né? Todo psiquiatra é Uhum. ruim, todo psicólogo. Diferenciar que às vezes você não teve na medicina, a gente chama de projeção. Então, às vezes, o paciente não tem a projeção com aquele terapeuta, né? E aí ele Chama de tem que projeção. um outro que talvez cause melhor ele, né? É até experiência própria, eu já tive mais de um terapeuta e a primeira vez que eu fui, eu tipo, odiei. Eu falei, nossa, eu nunca mais volto nisso. Não serviu pra nada. E aí depois eu encontrei uma, eu falei, nossa, é essa. E assim, no começo era muito difícil falar e tudo, mas depois dava vontade de ir pra terapia, né? Quando ela me deu alta, eu nem queria alta, eu queria continuar lá. E que eu preciso, eu volto, porque é Uhum. interessante como ajuda a gente no dia a dia a lidar com um monte de pensamento que a gente tem, mesmo fora da doença, né? Às vezes os pensamentos distorcidos que a gente tem no dia a dia, a pressão, o trabalho, né? Então é sempre legal também ter um psicólogo aí nesse processo, né? Concordo E 100%. avançando um pouquinho, como você fez mais de um tratamento, você já acertou no primeiro tratamento, como que foi? Olha, sou um dos sortudos que acertou logo no primeiro tratamento, assim, viu? Porque ele recomendou, ela, né? Recomendou venlafaxina e eu comecei a tomar e já comecei a sentir os efeitos, assim, e segui com venlafaxina por um ano, um ano e meio, assim, acho que um ano foi. E eu tinha alguns efeitos colaterais de libido e um pouco de cansaço, mas eu tava tranquilo, assim, porque ela funcionava bem. Eu falei, não quero arriscar outro, não. Mas, assim, é comum que algumas pessoas levem até. Eu já vi histórias de 3 anos para encontrar o remédio certo. Porque alguns remédios podem fazer efeito no começo, mas depois para um efeito, ou às vezes em 2 meses começa um efeito colateral que você fala, esse efeito colateral não consigo lidar e troca o remédio. Então, infelizmente, ainda não existe um exame que pode detectar qual o seu tipo de depressão e qual remédio indicado, né? Então eu tenho que falar, ele vai me recomendar eu tenho que começar a tomar, esperar 15, 30 dias para fazer efeito. O que eu tô tomando hoje em dia demorou 5 meses para fazer efeito, então, dá-lhe esperar. E se não der certo, trocar de remédio, vamos testar outro. E assim a gente vai, até achar o que dá É, certo. é isso mesmo. A maioria das pessoas elas não se adaptam de cara à primeira medicação mesmo, você teve sorte. E é interessante que às vezes o que é bom pra você não é bom pra mim, né? E aí às vezes assim, Uhum. você foi diagnosticado recentemente com depressão e aí sua vizinha fala: "Ah, compra esse aqui que é maravilhoso", né? E aí se cria toda uma expectativa que aquela Sim, medicação vai ser maravilhosa pra você. E aí não, porque as pessoas são diferentes e por mais que a depressão ela tenha até a gente já pode até aproveitar essa fala para a gente ir para uma pergunta que está aqui, que é que o que pode causar depressão, né? Então, apesar da depressão ser uma doença, ela é multifatorial. Então, conforme ela é multifatorial, as drogas que vão fazer efeito depende muito de qual fator está desencadeando, né? Para algumas pessoas, a psicoterapia associada à atividade física, ela vai ser tão boa que eu vou conseguir tirar o remédio mais rápido. Para algumas outras uhum. pessoas, eu vou ter que usar uma medicação por um tempo mais longo. E aí, algumas vão se dar melhor com um tipo que combate melhor a ansiedade, uma depressão que tem um perfil mais ansioso, enquanto outras que têm um perfil mais de mais irritabilidade ou de ficar mais abatido. Isso acaba diferenciando um pouquinho qual medicação também vai fazer efeito, né? E é interessante Claro. como essa questão de percepção do que causou a sua depressão. Você relaciona que teve alguma coisa socioambiental, assim, ou você acha que foi só predisposição genética? Como foi isso para você? Olha, eu acredito que existe uma certa predisposição genética, né? Às vezes eu sinto percebo alguns sintomas assim na minha mãe, ela não tem assim, mas eu percebo algumas coisas. O meu irmão tem e eu tenho, então então deve ter alguma genética aí, algum pouquinho que seja. Na nossa família também a gente tem outros casos também de esquizofrenia, entre outros que agora eu não lembro. Então eu acredito que deve ter um pouquinho de DNA assim aí, genética. Fatores socioambientais relacionados a trabalho, assim, principalmente. Eu tinha uma empresa que dava super certo, assim, eu vendia que nem água, assim, muito fácil no trabalho. Já estava empreendendo.
E eu quis mudar o meu público de particular para empresas, e aí comecei a enfrentar muitas dificuldades, assim, muitas dificuldades. E depois eu acabei fechando essa empresa, até tava conseguindo dar certo um pouquinho, mas estava enfrentando muitas dificuldades. Aí eu segui para outra empresa agora, que é a parte de criação de conteúdo para o YouTube, né? Essa empresa antiga era de mágica, então levava essa felicidade assim para os eventos e magia. Só que eu percebi que era algo que eu gostava de fazer, algo que eu fazia bem, algo que eu era pago, sempre pago para fazer, mas não era algo que eu sentia que mudava o mundo para mim. Então eu falei, opa, quero fazer algo que eu tenha um impacto maior na vida das pessoas do que só ter ali uns 5 minutos de abstração do mundo, né? E aí entrou o YouTube, né? Onde eu consigo mudar a vida de milhares de pessoas de formas muito impactantes, assim. Cheguei a aparecer até em votos de casamento de pessoas que eu nunca vi na vida, assim. Dizendo, ó, Pedro Amaral e tal, não sei o que e tal. E agora o projeto da depressão, então, é fenomenal, assim. Eu recebo quase que diariamente, assim, as pessoas falando isso. Mas mesmo nesse trabalho, eu ainda tenho que vender para empresas e não particular. Então, esse contato com empresas, assim, é um pouco assim o que mexe comigo assim. Então, tanto que até para eu conseguir trabalhar, eu tenho que estar muito bem, tenho que estar com o remédio funcionando direitinho, meu meu físico também, estou fazendo esporte agora sempre, tem que estar 100% bem para conseguir fazer isso, porque eu sei que eu vou dar de cara com essa razão assim da deprê. Então é isso, teve socioambiental e teve genética. É interessante isso, né? Porque, como eu já tinha dito, é bem multifatorial, né? E às vezes a história de uma pessoa é diferente da outra, e é tão Com importante certeza. compartilhar para as pessoas terem entendimento, né? E aqui agora a gente ainda está na pandemia, né? O pior, assim, já passou em algumas cidades, mas a gente ainda está na pandemia. E a gente viu muitas empresas fecharem, né? Muitas pessoas com dificuldade em comércio, né? Os pequenos negócios. Então, tipo, deve ter muita gente passando pela mesma situação que você passou a princípio, né? Então é muito interessante a gente poder dividir isso. E se for fazer seus tratamentos, você sentiu algum sintoma ansioso? Você estava mais ansioso? Foi algum dos sintomas da sua depressão? Não, sempre quando alguém me pergunta alguma dica sobre ansiedade, eu falo, olha, eu não consigo ajudar mesmo, porque eu não. Fora, assim, um certo bruxismo que eu tive durante umas épocas, ansiedade, não senti nem durante o tratamento, nem antes ou depois dele, assim. Interessante. É até por uma pergunta aqui que fizeram pra gente. A ansiedade, ela pode ser um sintoma de um transtorno de ansiedade, né? Ou ela também pode ser um sintoma de uma depressão, né? Que a gente tem a depressão mista ansiosa. Então, Uau. é importante procurar o profissional, porque é para realmente fazer essa distinção, e às vezes a gente não vai ter essa distinção, a gente vai entrar com a medicação que controla a ansiedade, se essa ansiedade for algo que tire qualidade de vida do paciente, né? E aí a gente vai ver se vai ter remissão ou não. Aproveitando um pouquinho desse gancho de tratamentos, na época que você começou seu tratamento, você fez alguma pesquisa assim, sobre os tratamentos diferentes de medicação que estava disponível, as pesquisas? Não, assim, só realmente fui para ayahuasca. Fora isso, eu não tinha pesquisado nenhum outro, assim, além do remédio, algum tratamento alternativo além do remédio. Poderia ter pesquisado, né? Mas falei, vamos um remedinho aqui, tá suave. Então, na época eu não pesquisei. Hoje em dia eu tenho pesquisado bastante. E a atividade física, a alimentação, foi algo que você tirou por conta própria ou foi uma orientação? Foi por conta própria. Foi por conta própria. Quando eu comecei a ter deprê, assim, eu não sabia ainda muito bem elencar qual que era a razão. Então eu falei, vamos melhorando minha vida em todos os aspectos que eu puder para ver onde eu acerto. Então eu falei, será que é amizade? Será que é hábito? Será que é alimentação? Será que falta de esporte? Fui tentando fazer tudo, assim, para melhorar. Então foi só da minha cabeça, assim mesmo. Acredito que deve ter tido alguma orientação da minha psicóloga, alguma aprovação, pelo menos, né? Falou, não, legal, segue por esse caminho. Mas não vi, assim, tanto quando eu pesquiso sobre deprê, parece ser um pouco incomum, assim, até nas consultas com psiquiatra. Eles recomendam esporte, né? Mas mudança na alimentação, ou hábitos, ou amizades, assim, eu vejo pouco eles falarem sobre. Mas eu acredito que é bem importante, assim, o local onde você mora também.
Eu até mudei de Ai, casa na época, assim, eu estava numa casa um pouco mais fechada, assim, eu falei, não, preciso de luz, assim, preciso de um lugar aberto, preciso de ar. E isso deu uma ajudinha, assim. é interessante, né? Tem alguns alimentos, principalmente para quando tem esse fator de ansiedade, né? Por exemplo, o açúcar, a Hum. cafeína. Infelizmente, são algumas substâncias que elas acabam prejudicando um pouco o nosso organismo e às vezes elas podem, em excesso, desencadear sintomas, né, e até prejudicar um tratamento de depressão. A gente podia falar um pouquinho sobre os novos tratamentos também que têm surgido agora. Você disse que tem feito algumas pesquisas, né? Você quer falar um pouquinho pra gente? Gostaria sim. Eu estou fazendo hipnoterapia, então eu fiz a minha segunda sessão agora, semana passada, e aí depois a sessão leva uns 30 dias para fazer efeito, né? Tá sendo bem interessante, assim, bem legal. Eu consigo ver que tive que enfrentar umas coisas bem pesadas, assim, durante o processo, porque vai conversando com o inconsciente, ele faz umas perguntas, assim, bem, pá, assim, bala na agulha, assim, já chega no problema, entendeu? Tipo, basicamente a consulta começa assim depois que você já está em transe, mais aprofundado, ele já fala assim, bem, depressão, a causa da sua depressão vai aparecer sentada na sua frente, em 3, 2, 1, é homem ou mulher, pá. Você fala assim, eita porra, caraca. E aí tem sido uma experiência muito legal. Depois da primeira sessão, por volta de uns 20 dias depois, eu senti assim, uma das coisas que eu nunca tinha sentido assim faz tempo, desde a depressão, era que eu tava gostando muito da minha vida, como a minha vida era boa, eu pude perceber, assim. E eu tava no carro indo buscar minha namorada num dia de chuva, assim, carro do meu irmão, né, na verdade. Um dia de chuva pra gente passar ali no mercado e comprar alguma coisa pra janta, assim, ou seja, o dia a dia. Só que eu falei, caramba, olha que legal, né? Tipo assim, eu tenho dinheiro pra poder comprar alguma coisa, meu irmão me empresta o carro, sabe? Eu tenho uma namorada maravilhosa, então assim, olha como minha vida é boa. E aí me veio esse pensamento, eu falei, nossa, eu não tinha esse pensamento antes. Foi por causa daquela bendita hipnoterapia lá. E outro dia eu tava deitado na cama aqui também, falei assim, caramba, como é a minha vida, né? Olha como é bom minha vida. Aí deu uns resultados assim que eu gostei. Aí eu acabei tendo uma recaída agora semana passada, voltei, fiz mais uma sessão e tô aí é, sentindo ainda quais serão os efeitos da hipnoterapia. Eu tenho mais outras duas que eu quero comentar sobre, mas você tem alguma pergunta sobre essa em específico? Olha, é interessante, né? Quando eu estava na faculdade, eu já tinha escutado falar bastante sobre a hipnose, né? É uma área que o pessoal, geralmente, da linha da psicanálise, costuma ter adesão, né? E é interessante você falar, porque às vezes a gente tem preconceitos com alguns tratamentos, né? E o ideal é que a gente veja o que tem evidência, né? O que funciona, mas que a gente entenda que é cada um, né? E que às vezes o que funciona super bem para um, talvez não vá funcionar para o outro. É muito legal ter essa experiência de um tratamento para além da medicação, né? Conta um pouquinho para as outras duas que você pesquisou aí para a gente conversar. Pesquisei sobre TMS, que é basicamente um imã, é correto falar que é um imã? Ou são ondas magnéticas, né? São ondas eletromagnéticas. É uma estimulação eletromagnética. Uma estimulação eletromagnética em uma região específica que normalmente é onde está a depressão, não é? A gente tem áreas no cérebro que elas são responsáveis por produção de neurotransmissores. E a Tá. depressão, a gente tem uma baixa de serotonina. Então, a ideia da estimulação é que estimulando esse campo que produz serotonina, a gente aumente a produção de serotonina e aí comece a melhorar os sintomas. Falando assim um pouquinho por cima do que é. Sim, não, ótimo. Tenho visto, achei bem interessante, assim, né? O doutor consulta tem isso, não? Sabe dizer? Olha, eu não sei dizer. Se alguém aí do pessoal que tiver nos bastidores me ajudando aí, der uma olhadinha lá para mim e falar, eu sou clínica, né? Então a minha parte com a depressão ela vai até o diagnóstico e os primeiros tratamentos, né? Então acho legal depois a gente ver que se a gente não tiver, quem sabe a gente começar um serviço. Acharia fenomenal, assim. Tenho pesquisado, eu vejo. A única coisa, pelo que eu vi, assim, ele precisa de umas 30 sessões, né? Mas não tem efeitos colaterais, não tem dor, dá para ser feito em clínica e funciona em 50 a 60% dos pacientes, né? Então
Ah, agora, se eu saber se eu vou estar nesses 50 ou se eu vou estar nos outros 50. Tomara que eu esteja nos 50 que vai funcionar. E, e, e o outro tratamento que agora é mais recente, surgiu faz 2 anos, não é a cetamina. É assim que fala ou é ketamina? Na verdade, o nome da droga que eles é acetamina, né, aqui no Brasil, mas o nome da droga que eles criaram é esquetamina, que eles chamam, né? Aham. Ela é uma droga que, na verdade, ela é um sedativo e que foi percebido que ela, em algumas pessoas com depressão resistente, ela tem uma resposta. Mas, infelizmente, ela tem alguns efeitos colaterais e por isso você só pode tomar a medicação num consultório. Teoricamente, não é uma medicação que você pode ficar tomando na sua casa. Então, a ideia é que eles melhorem ainda mais essa medicação para conseguir que as pessoas que têm essas depressões mais resistentes, elas consigam fazer a utilização da medicação. Porque, na verdade, é um spray, né, que aplica Uhum. e aí tem que ser feito no consultório. Que loucura, né? Quando eu ouvi falar um spray no nariz e faz efeito em algumas pessoas em até 24 horas, não é? 24 ou 78 horas. Eu falei, caramba, que sensacional. Eu tinha visto alguns efeitos colaterais lá também, falei, que ele é a ketamina em si, ele é um sedativo, né? Descoberto em Uhum. 1970, por aí, alguma coisa assim. E agora sendo usado para depressão, fico feliz, assim, que estão descobrindo cada vez mais formas de poder tratar isso, porque eu descobri que muitas pessoas não têm muito sucesso, assim, existe um número considerável de pessoas que não obtêm resultados com antidepressivos, né? E a Nem... gente é interessante a gente falar isso, porque a depressão ainda tem um estigma muito grande, né? Então, assim, se você tem diabetes, a maioria das pessoas elas usam uma medicação para não vida delas, né? Se você tem Sim. hipertensão, você vai tomar medicação pro restante da sua vida. E aí, quando é a depressão, a gente também tem pessoas que têm a depressão como forma de uma doença crônica, né? Então, algumas pessoas, infelizmente, são resistentes ao tratamento, e aí elas têm a gente tem que conseguir ensinar as pessoas a lidarem com os sintomas, enquanto outras precisam continuar o tratamento, né? A gente não consegue interromper o tratamento. Sim. Falam que o primeiro tratamento para ver se tem depressão, você consegue tratar às vezes por 1 ano e parar, né? Se você já estiver bem. Aí se ela vem de novo, você trata por pelo menos 2 anos. E aí se você parar e ela vier de novo, vai falar, aí, provavelmente você vai ter que tomar por tempo indeterminado, assim. Que é uma depressão, essa depressão é uma depressão resistente, é isso? Como seria o termo? A gente fala termo quando a gente tá, quando a depressão ela vai ficando crônica, a gente vai entrando num estado que é de distimia, né? Então, que nem você falou, quando a gente para um pouquinho de sentir as emoções. Então, assim, quando eu trato a primeira vez, quando eu trato certinho, a chance de eu ter recidiva e de eu cronificar vai ficando menor. Mas se eu não faço o tratamento da primeira vez correto, ou nem começa a fazer o tratamento, a chance, né, dela ficar crônica é maior. E aí, por outro lado, tem a resistência à medicação. Então, é uma pessoa que realmente está tomando medicação, está fazendo todos os tratamentos, não está respondendo. Mas, geralmente, essa não é a maior parte das pessoas. A Sim. maior parte das pessoas consegue melhorar com a medicação, né? Mas a gente não consegue, às vezes, tirar a medicação. Então, são um pouco diferentes, assim, os dois cenários. Ah, sim, algumas pessoas, entendi. Algumas pessoas não apresentam efeitos, mesmo com algumas, que é uma coisa que eu descobri recente, pessoas que usam, que é normal, né? Eu descobri recente que é normal pessoas usarem antidepressivos combinados, né? Então, não só tomar um tipo de antidepressivo, mas tomar às vezes 2, 3 ou até 4 tipos. O que você tem para dizer sobre essa parte? É interessante isso, né? E às vezes essa é a coisa mais difícil. Porque quando você convence o paciente a tomar um comprimido de manhã, já é assim, para você tomar 2 comprimidos, boa sorte. 3 comprimidos, assim, a pessoa tem que confiar muito e ter uma boa relação com você. Então, às vezes, as pessoas, elas associam a ser mais forte, tomar mais comprimidos,
ou tomar 2 comprimidos, nossa, tem que tomar 2 remédios. Mas às vezes tem que tomar um comprimido de cada, né? E o efeito colateral, ele é muito variado de uma pessoa para outra. E, na verdade, às vezes, na combinação, não há muita chance de você ter efeito colateral, né? Tem que ser estudado por cada caso, né? Se esse efeito colateral tiver difícil, a gente troca. Às vezes, eu não consigo ficar com a medicação só porque eu tenho um efeito colateral muito ruim com ela. E eu preciso, mas eu consigo ficar bem associando duas drogas. Então, é realmente uma doença crônica e é uma doença que a gente tem que fazer algumas experimentações, né? Tipo assim, olha, tá indo bem com esse? Ainda não tá. Vamos adicionar uma outra medicação, né? E até aproveitando o gancho para falar de uma pergunta que foi feita aqui, qual que é a diferença entre o transtorno bipolar, né, e a depressão? Na fase do transtorno bipolar, que a gente chama de sintomas negativos, ele tem como se fosse mesmo uma depressão, é um sintoma depressivo, né? Só que geralmente eu não uso os antidepressivos que a gente usa normalmente em quem tem depressão, que às vezes faz o que a gente chama de virada maníaca. E aí a pessoa fica naquela fase de excitação, euforia. Então, o transtorno bipolar, ao longo do tempo, ele tem episódios de depressão alternados com episódio de mania ou hipomania. Então, até a gente tem que ter um cuidado no tratamento da depressão por isso, e ter um acompanhamento. Que às vezes a pessoa está abrindo um quadro de transtorno bipolar, está utilizando uma medicação, e aí ela vai mudar o padrão e a gente vai fazer um diagnóstico de transtorno bipolar aí, né? E Muito aí, legal. falar qual associação e quantas medicações a gente vai usar para cada caso. Muito legal. Gostei que você falou que existem algumas doenças que podem parecer, né, depressão, ou até são, mas se você tratar a depressão não é o correto, mas sim você entender essa causa, né? Que às vezes a bipolaridade, você trata a bipolaridade e aí de quebra você já consegue tratar a depressão também. Por isso, quando alguém me fala, eu falo, ó, esses são os sintomas de depressão, mas é sempre bom você ir num psiquiatra, num psicólogo e você realmente ser diagnosticado ali pelo psiquiatra, né? Mas ter um acompanhamento psicológico é, sempre é bom. Falando isso, para as pessoas não tentarem se automedicar aí, né? Vai saber. Falar, o Pedro toma desvenlafaxina, eu vou tomar desvenlafaxina também. Porque é muito doido. Eu tomo desvenlafaxina, meu irmão toma escitalopram, um amigo meu tomava Bup, e aí tal pessoa toma outro lá, então, né, não tem um que funciona para todos, assim, né? A minha ex tomava fluoxetina, e eu falo, caramba, como é doido, né? Que cada um reage diferente. Um que não dá efeito colateral em mim nenhum, é capaz de o outro tomar lá e ter vários efeitos colaterais, né? E é Isso é. interessante, mas só para medicação como depressão, né? Alguém, não sei se vocês já tomaram Dramin, que é aquele remédio que a gente toma quando tá com enjoo. Tem Uhum. gente que toma Dramin e desmaia de sono. Tipo, eu. Se eu tomar Dramin e estiver numa viagem, o motorista vai ter que me acordar no final da viagem. Eu tenho pessoas que eu conheço, pessoas próximas da minha família, que tomam. E aí, o que que acontece? Ficaram acordadas a noite toda. E, tipo, teve um efeito oposto. Numa medicação que geralmente causa sono. Então, assim, qual Nossa. medicação pode ter essa diferença de reação de corpo para corpo, né? É que na depressão existe esse estigma, mas ela não é tão diferente de outras doenças que a gente tem, doenças crônicas que a gente tem por aí. Olha que bacana. É o famoso estigma da depressão, né? Eu vejo que para as pessoas poderem falar abertamente sobre depressão e poder conseguir e ter coragem de ir num tratamento, começar um tratamento, tomar medicação, assim, são algumas barreiras a serem quebradas esse é o motivo do meu trabalho tá continuando aí até hoje, para poder ver um dia as pessoas podendo conversar abertamente sobre isso, né? Porque eu acho que esse estigma é o mais complicado, assim, ninguém poder chegar e falar, olha, eu tô me sentindo assim. É uma doença que é tão necessário você falar, né? Conversar com o próximo, assim, ter uma conversa boa com o próximo. E ainda assim, ninguém tem coragem de falar, né? Eu já vi psiquiatras contando de casos de que a mulher escondia do marido que estava com depressão. E aí, num evento, o marido veio conversar com esse psiquiatra, né? E falou assim: Ah, eu queria sua indicação para uns remédios, etc e tal, porque eu tô com depressão, mas eu escondo da minha esposa. Ou seja, os dois têm depressão, os dois escondiam um do outro a depressão, marido e mulher, né? Olha que loucura. E então, tem uma coisa assim muito de a pessoa se achar fraca ou preguiçosa ou ter vergonha
Ou tem alguns estigmas aí que eu acho que são tão perigosos assim quanto a depressão. É verdade. Aproveitando, a gente está caminhando para a última parte da nossa live, mas aproveitando para responder um comentário aqui que fizeram, é que sobre estudos placebo pós-medicação para depressão, né? E aí relataram aqui no comentário que algumas meta-análises mostraram equivalência entre o placebo e a medicação. A gente tem que sempre tomar muito cuidado para entender qual a amostra, né, e o tamanho do que foi feito, né, de onde vêm essas informações, porque também existem imensas meta-análises que mostram a superioridade de algumas medicações no tratamento antidepressivo, né? E como a gente disse, como é multifatorial e tem várias causas, vários tipos, e as pessoas respondem de forma diferente a cada medicação, é muito difícil a gente achar que uma medicação vai responder para todo mundo. E por isso acaba tendo algumas meta-análises que mostram que um placebo, por exemplo, faz diferença, né? E às vezes faz mesmo, que a gente tem, inclusive, se chama efeito placebo. Algumas pessoas tomam medicações, por exemplo, açúcar, e você fala para elas que é uma medicação para dor de cabeça, e a dor de cabeça delas passa, porque o nosso É. corpo é extremamente incrível, assim, e tem mil Uhum. possibilidades de atuação e reversão de sintomas. Ah, com certeza. Eu tenho certeza que tem alguns casos que um placebo pode resolver, ou talvez às vezes resolver por um tempo, né? Porque eu já vi alguns casos comparando com antidepressivo, que tudo bem, no primeiro mês a pessoa tá achando que tá show de bola, mas aí segundo, terceiro, quarto mês a coisa começa a voltar, né? Eu vi até o Aldo Adura, que é quem faz a minha hipnose, apareceu aqui na live. E eu sei que tem alguns hipnoterapeutas que fazem um trabalho, às vezes com PNL, alguma coisa que é tão superficial assim que não consegue segurar a longo prazo. Então você fica bom por um tempo, mas dá 1, 2, 3, 4 meses, daqui a pouco, pá, tudo começa a voltar, porque você não resolveu o problema, você só colocou umas firulinhas ali e realmente não resolveu. Eu tenho várias perguntas aqui também que eu recebi, eu queria saber se a gente poderia passar por elas rapidamente. Fabrícia, o que você acha? Podemos, sim, vamos A caminhar gente, para essa parte, então. A gente vai ter Vamos menos de um não minuto para cada caminhar pergunta. lá antes da gente terminar. Como é que é? Vamos passar bem rapidinho para a gente não correr o risco de cair a live antes da gente terminar. Faltam Com certeza. 11 minutos. Ah, então a gente vai ter menos de um minuto aqui para cada um, mas dá para a gente passar rapidinho. Vamos ver. Às vezes alguns a gente talvez até já tenha respondido aqui. A Poliana perguntou como foi expor esse diagnóstico. Aí eu já falei, né, que foi assim, foi complicado mesmo contar para o meu psiquiatra. Para minha família, eu contei para eles através do YouTube. Então, a primeira pessoa que soube da minha depressão, além da minha psicóloga, foi o YouTube. Então, eu gravei, eu desabafando, falando assim, tô com depressão, tá foda, e postei no YouTube. Então, o meu tio, que morava no quarto do lado, foi saber que eu tava com depressão através da internet só. Porque eu não consegui chegar nele e dizer assim, sabe? Então, a dica que eu dou normalmente para conseguir falar com a pessoa, com quem você quer, tipo assim, faz o seu jeito, entendeu? Pode ser por uma mensagem, por um texto, por uma carta, por um sinal de fumaça. Encontre o seu jeito de contar, que uma vez que essa porta estiver aberta, vai ser muito mais tranquilo. Você tem alguma dica para isso também, doutora? Eu acho que é interessante isso, né? Que cada pessoa ela tem uma forma de contar e às vezes ela não quer contar para todo mundo, né? E tudo bem. Eu sempre falo para a pessoa encontrar alguém de confiança, né? Que seja a pessoa que ela tem uma conexão maior e aí conta para Uhum, essa pessoa para ela ser também um apoio, né? Durante o tratamento. Tem pessoas que se sentem melhor contando, abrindo, contando para todo mundo, né? Enquanto sim. outras pessoas têm essa dificuldade maior. E no seu caso, você contou para todo mundo mas para contar para uma pessoa em especial, ou para contar para a família que era importante para você que eles soubessem. Sim, sim, é exatamente isso. Agora uma pergunta aqui do Leonardo Cocurulli. Como você descreve a relação... Ah, peraí. O que dizer pessoas que têm preconceito em se abrir para outra pessoa, conversar com um psicólogo? Para quem tem preconceito, algumas pessoas dizem que se for num psicólogo vai se achar um fracassado, porque não soube resolver a vida por conta própria e está tendo que perguntar para outra pessoa, né? Outros acabam esbarrando na vergonha de se abrir para alguém desconhecido. Essas são, acho que, as duas que eu mais ouço, assim. E eu digo que a vergonha de se abrir para alguém desconhecido é muito tranquila, assim, é como você fazer um amigo novo, então você não precisa ir lá e falar todos os seus segredos mais obscuros, você pode ir com calma, o psicólogo tá lá, ele tá te ouvindo. E quanto à questão de se sentir, às vezes,
um fracassado ou coisa do tipo, assim, por estar tendo que pedir ajuda para alguém. Eu acredito que nas nossas vidas a gente sempre vai estar pedindo ajuda para alguém, seja um amigo, seja um parente. Então, essa pessoa, só a diferença é que ela é uma profissional em ajudar com questões da vida, né? Eu acredito que a escola ensina muito sobre matemática, português, filosofia, mas não ensina a gente a lidar com a gente mesmo, né? Os nossos sentimentos, o que fazer, por que que eu estou sentindo isso, por que que eu estou sentindo aquilo. Então, para mim, é uma escola da vida, assim, uma terapia, sabe? Ela vai te ensinar a lidar com uma pessoa que vai estar com você a sua vida inteira, que é você mesmo. Então, isso é o que eu normalmente digo. E você, doutora? É interessante que essa sua fala, a primeira vez que eu fui numa terapia que foi realmente efetiva, primeiro que eu fiquei treinando o que eu ia falar, porque eu, tipo assim, eu tenho que falar isso, isso, isso. E acabou que eu cheguei na primeira sessão e eu passei a sessão inteira reclamando de uma moça que trabalhava comigo. Foi a minha primeira sessão inteira. Aí no final ela começou, tipo, tirar dessas coisas que eu tava falando, dessa pessoa que me incomodava tanto. As coisas assim realmente estavam mais lá no fundo sobre mim. E é exatamente o que você falou. Depois de 2 meses de terapia, eu lembro de sair da terapia e falar assim, gente, devia ter terapia na escola, porque as pessoas não sabem lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, com a pressão, com o que acontece, com esse mundo maluco que a gente vive hoje. E se eu Uhum. tivesse sido ensinada na escola, ou que outras pessoas tivessem sido ensinadas na escola, talvez a gente teria menos sofrimento mental hoje, né? E até menos doenças, né? Então é realmente isso. É algo que você tem que experimentar para você ter essa mesma visão depois que a gente. Vale a pena. Sensacional. Hoje em dia as empresas na parte de contratação tem o peso da inteligência emocional, né, como é dito hoje, assim, é muito grande, assim. Algumas falam assim, às vezes eu prefiro pegar alguém que tem essa inteligência emocional mais desenvolvida e tem um currículo às vezes menor, menos cursos, menos habilidade, do que o contrário, sabe? Porque um funcionário que sabe fazer, mas toda hora ele tá arranjando briga, tá arranjando confusão, tá faltando no trabalho por causa de dor de cabeça, que tá brigando com a esposa, sei lá, assim, não dá certo. Não adianta o cara ser bom se ele não consegue exercer por causa desses problemas dele. Então, eu também diria que, com certeza, teria que ter isso na escola, assim, uma terapia é show de bola. E, falando nisso também, se caso alguém fazer terapia e não tiver uma boa experiência, que nem você também disse, né, doutor, você não gostou muito, assim, com a primeira pessoa que você foi, né? Isso é bem comum, assim, lembrem-se que é uma pessoa, né? Então, você tem que se tornar meio que amigo dela, assim. Você tem que criar uma conexão. Então, não é fácil, né? Qualquer um que você vai chegar ali e vai gostar dessa pessoa. E além desse fator de você gostar, criar essa conexão, essa projeção, né? Que eu aprendi hoje, você também tem que entender a linha. Às vezes a linha que ela segue não é uma linha que funciona tão bem para você. Existem psicólogos psicanalistas, né? TCC, Jungiana, psicodrama, né? Que minha namorada faz. Como? Humanistas. Humanista. Tenho terapia do esquema, que eu fiz no Doutor Consulta anteontem. Fiquei impressionado. Falei, terapia do esquema? Como assim? Muito doido. Então, tem esses fatores também que tem que ser levado em consideração. O fator dinheiro também, se você tiver no Doutor Consulta, marcar pelo Doutor Consulta com o plano YALO, YALO, você vai pagar R$ 40 na sessão. É uma sessão de 25 minutos assim. Mas para quem tem pouco para pagar, resolve. Você faz online ou faz presencial de qualquer lugar do Brasil aí online. E R$ 40, acredito que cabe no bolso. E tem algumas instituições também que conseguem gratuitamente, né? Doutor, eu não sei quais exatamente, mas eu já ouvi de pessoas que fazem terapia gratuitamente. É, você falou no começo, né, que escolheu trocar de área, fazer essa questão do impacto, né? Um dos motivos que me trouxe para o Doutor Consulta foi isso, né? Que a gente consegue levar qualidade nesse atendimento a um custo mais barato, né? E sim, também existem locais que você pode ser atendido gratuitamente, inclusive nos SUS, né? A gente tem as unidades básicas de saúde, eles têm terapia em grupo, tem terapia comunitária. Tem o CAPS, né? Que geralmente para você ir para o CAPS você tem que ser referenciado de uma UBS, né? Então, a gente é importante procurar. Existem grupos na internet que você pode pedir ajuda, pode mandar mensagem se tiver alguma dúvida, mandar mensagem no direct também, né? Para a gente dar uma orientada, como marcar, né? Como procurar.
Você também tem vários vídeos sobre o assunto, né? Eu acho que é legal. Sim, a gente tem um grupo no Facebook onde a gente aprova a entrada manualmente das pessoas que pedem lá. E lá a gente compartilha muito, é um lugar que você pode desabafar, onde tem pessoas que vão te escutar sem julgar, conversar com você, trazer ali um pouco de experiência e esperança. Então esse grupo tem sido bem legal. Tem um link no meu Instagram, se você clicar lá vai estar Depre Grupo. Então para quem gosta de interagir, assim, é muito bom. Para quem gosta de assistir tem meus vídeos, para quem gosta de ler tem um artigo. Então todo mundo aí consegue encontrar esse, essa saída. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, é complicado responder pergunta rápida, né? Ó, se realmente o Instagram for parado aqui 3 minutos, eita lá, vamos estar perdidos A mesmo. Karen falou que não para o Instagram, que Ah, é só. então, tenho minhas dúvidas. Vamos ver, tomara que ela esteja certa. Se a gente cai, foi muito bom, um prazer ter falado com vocês. Até o próximo. Tô É brincando. isso. Ele avisa, né, quando falta um minuto. Ó, Edmilson aí. Olá, Edmilson. Tudo bem? Seja bem-vindo, parente meu. Tem uma pergunta aqui do Léo. Como você descreve a relação entre o psicólogo e as pessoas que estão no divã? Eu descreveria como uma relação profissional, mas que ao longo do tempo é criado um certo vínculo, não é, doutora? Como você descreveria essa relação? É muito interessante o vínculo médico para paciente, né? E terapeuta-paciente, né? Ele é um vínculo que a gente, inclusive, aprende a lidar durante a faculdade. É o que a gente chama de projeção, né? Então, o paciente, às vezes, ele tem uma projeção positiva com aquele profissional. E, às vezes, até no processo, como às vezes na psicoterapia, a gente vai contrapor algumas bases, né? Algumas verdades que a gente tem, às vezes tem dias que você sai da terapia um pouco bravo, né? Um pouco Uhum. pessoas que ficam um pouco instigadas, assim, irritadas no processo. Então é muito diferente. Depende muito da fase e de como você chegou no processo depressivo que você está hoje. Olha só. Talvez caso, gente, só para ter um plano B, caso a live realmente venha a ter um fim, todas as perguntas aqui que estão para responder, eu vou responder no meu stories lá, tá bom? Então, Léo, se você estiver anotando as perguntas e enviando, pode continuar enviando. Essa daí eu tô vendo que a Tamires aqui tá enviando algumas e tal. Então, pode continuar anotando e me enviando, que é as que a gente não conseguir responder na live, eu respondo lá no meu stories também. E marco o Doutor Consulta para vocês poderem compartilhar também. Então, legal. E vamos lá, o que temos aqui. Aumentei a minha dose por conta própria, meu psiquiatra vai me matar. Aumentar a Não dose por faça conta própria é isso em sempre um perigo. casa. Como é que é? Não aquilo que eles sempre falam nos vídeos, quando alguém apronta alguma coisa, não façam isso em casa, não tentem isso em casa, conversem com seu É, médico. sim, isso é complicado. Eu entendo, assim, essa vontade de falar, deixa eu resolver isso agora, quero fazer isso, quero fazer acontecer, e não, de nenhuma forma te culpo, entendo isso. Mas é um pouco arriscado, assim. Por ser o mesmo remédio, nem tanto, mas agora se saísse de um remédio e fosse para o outro, aí ia ser bem arriscado, né? Como a doutora disse, existem alguns que, às vezes você tem um problema de ansiedade, começa a tomar um remédio que te dá mais energia ainda, nossa senhora, vai ter uma Algumas gama. medicações, elas aumentam o tempo de passagem do. Ai, gente, deu um branco aqui. Vai chegando esse horário da noite, a gente começa a falhar as palavras. Altera a eletrofisiologia do coração. Então, por Uau. exemplo, tem doses máximas de medicação. Então, eu não posso aumentar a medicação sozinha, porque às vezes eu vou causar um problema no meu coração, por exemplo. É normal, vamos colocar assim, é normal tomar a minha dose máxima para uma certa medicação é 4 comprimidos. Aí eu fui lá e aumentei para 5. Ou no meu caso, tem alguma alteração no meu elétrico, eu poderia tomar só uma medicação. E aí eu vou e coloco duas. Então é muito arriscado fazer essas coisas sozinho. Entendi. Aumentar mais que a dose máxima não. Eu consigo entender se ler lá na bula qual que é a dose máxima e falar, deixa eu pular para essa dose máxima aqui, mas assim, tomar além disso, aí eu não. Se quem inventou o remédio tá falando, olha, mais que isso aqui, melhor não, eu nem. Eu
não passo disso, não. Teve uma pergunta aqui. Ansiedade pode ser o começo de uma depressão? Acho que a gente falou bastante sobre isso, né, no meio da live. Pode ser um Aham. sintoma da depressão misto ansiosa, né? Ou pode ser um sintoma de um transtorno ansioso mesmo. Aí só conversando pra gente distinguir melhor. Falando em conversar com você, a Itamara aqui perguntou se a doutora atende em São Paulo. Entendo, eu sou médica do Doutor Consulta, sou coordenadora da telemedicina, trabalho atendendo pela telemedicina, então se vocês quiserem marcar comigo também, sou clínica, tá? Mas assim, teria um prazer muito grande de conversar, de fazer esse primeiro atendimento, né? Essa primeira abordagem aí, tá bom? Muito bacana. E você atende online também como clínica ou não? Só atendo online. Ah, só online. Olha que show. Então, quem está no Brasil inteiro ou no mundo pode ser atendido por você. Que show. Aí é só quando eu estiver no aplicativo do Doutor Consulta, eu clico o agendamento online. Aí eu vou ter que colocar clínica geral e aí vai aparecer seu nomezinho lá. Show. Fabrícia Jung ou Jung para vocês acharem mais fácil. Isso, Fabrícia Jung. Vê se eu escrevi certo aí. Isso aí. O meu Instagram que perguntaram aí também é fabricia.jung. Fabrícia.jung. Show de bola. O Renan aí pediu para dar uma olhada nas mensagens depois, pode deixar. Agora essa pergunta aqui, vamos dar uma olhada. Não tenho muito dinheiro para ficar experimentando vários profissionais até perceber uma afinidade com um e manter, sabendo que existem várias linhas de análise, qual vocês podem me indicar para que possa acertar no profissional mais facilmente? Essa eu acho que é difícil, hein? Muito difícil, porque se a gente experimentar falar, com certeza vão dar duas linhas diferentes. Então, assim, é, é interessante porque realmente pode ser que a linha que eu frequento, né, da minha terapeuta e a linha da terapeuta do Pedro sejam completamente diferentes e ainda assim nós dois temos benefícios, né? Então, infelizmente, é difícil a gente falar para uma linha. Qual que é a da sua? A minha é TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Olha, legal. A minha é junguiana. Agora eu tô, talvez, só que a minha psicóloga tá tendo uns problemas lá na casa dela, tá tendo umas reformas, etc. Então o atendimento tá bem difícil de conseguir um horário. Ela vai me indicar para uma amiga dela muito boa de TCC. Então eu vou dar uma olhada. Eu ouvi que TCC tem bons resultados comprovados, assim, para depressão. Sim, a TCC ela tem muitos benefícios, tanto na depressão quanto na ansiedade, né? Ela trabalha um pouquinho com a questão de pensamentos distorcidos, como lidar com seus pensamentos, como lidar com sintomas. Então, para mim, sempre foi bem interessante essa linha. Durante a faculdade, eu fui apaixonada pela psicanálise e depois, tentando encontrar uma terapeuta, eu acabei me dando melhor, né, na É. TCC. É só para você ver que é interessante. Na teoria, eu era super psicanálise e na prática, eu acabei me dando melhor com a TCC. Nossa, que legal, porque a minha psicóloga, a minha namorada está estudando psicologia e ela está se apaixonando pela psicanálise também. Tanto que eu marquei anteontem a minha terapia com uma que é de TCC. E aí eu marquei para sábado também no Doutor Consulta uma que eu vi que é de psicanálise. Tem várias formações lá na PUC, etc, pós. Aí eu vou sentir como que é uma psicanálise. Tem uma amiga minha que faz, ela adora, assim, ela fala que é pancada, ela sai de lá destruída, assim, mas ela ama. Mas eu não sei, vamos dar uma olhada. A TCC parece que eu vou gostar um pouco mais, assim, ainda mais porque Jungiana eu já trabalhei bastante arquétipos, passado, né? Todo esse significado das coisas, eu vejo significado em tudo, assim. Cai um copo no chão, eu já penso em várias coisas da minha vida, né? Desde 15 anos fazendo quase. Tô ficando meio doido com Jungiana. Mas amo, né? Ainda faço até hoje, mas quero experimentar alguma coisa nova. É correto dizer que a TCC ela trabalha mais presente e futuro? Não. Eu acho que um jeito que eu gosto muito de falar da TCC é que, assim, não importa até importa o que aconteceu antes, então a gente fala o que aconteceu antes, mas o que aconteceu antes me trouxe até o agora. E com o que eu tenho hoje, quais são as ferramentas que eu vou desenvolver para lidar com aquilo, né? Então eu acho que me trouxe muita inteligência emocional de falar assim, tá. Então tá, aconteceu isso, e agora como que eu lido com quem eu sou hoje, com a mulher que eu sou hoje, para no futuro eu sofrer menos com isso, né? Então, realmente, eu acho que é muito presente o futuro. Sensacional.
Gostei muito com as ferramentas que eu tenho hoje, né? Show de bola. Tivemos outra pergunta aqui. Pessoas com essa que a gente falou, né? Se mesmo pessoas que não têm depressão precisam de terapia, a gente falou com certeza aqui. Quem é time terapia já fala, ei, a terapia. Seu marido faz terapia também, né? Claro. Aham, É. também. Ele faz psicologia, né? A primeira coisa, assim, primeiro semestre ele falou, olha, tem que começar a fazer a terapia também, né? E ele é super orgulhoso de falar que faz terapia. Ele conta pra todo mundo que fez terapia. Todo mundo que faz terapia vira, tipo, gol terapia. E vai todo mundo que precisa de terapia. Exatamente. Não, quando eu vou sair com alguma garota, assim, eu já, tipo assim, se ela fala que faz terapia, já ganhou 1.000 pontinhos, já, assim, já fala, ah, show, vamos lá, que eu já sei Match que do tudo vai ser bem Tinder, né? tranquilo. Assim, faz terapia ou não faz? Faz terapia da match. Faz. Show de bola. No meu eu ainda ponho lá terapia, meditação, entendeu? Inteligência emocional, gosto pra caramba também, linguagem corporal, psicologia, assim, comigo é só tranquilidade. É que eu tenho eu não sou monogâmico, né? Então eu posso ter uma namorada e sair com outras pessoas, só pra deixar claro aqui antes que A gente tinha alguém que fale, fazer pera aí. propaganda aqui na live. Assim, não querendo dizer nada também, mas se alguém quiser dizer alguma coisa também. Alguém perguntou aqui quais são os tratamentos não convencionais que eu conheço para depressão. Aqui eu não sei se é para depressão, mas acho que imagino que é para depressão, né? Mas tratamentos não convencionais que funcionam. Você tem algum que você gostaria de citar, doutora? Eu acho que quando as pessoas perguntam não convencionais, elas estão perguntando, tipo assim, é que não seja medicação, né? Então, meditação, atividade física, joga o açúcar fora. É... Eu sempre falo, Tira. se vocês passarem comigo, sempre vão escutar essa frase, joga o açúcar fora. E realmente faz uma diferença na vida jogar o açúcar fora. E até entre nós, né? Você falou que teve uma boa Isso. resposta. Sim. Eu vi um doutor que encontrei ele no YouTube até. Ele trata a depressão tirando glúten e suplemento de vitamina D. E aí eu vi alguns depoimentos bem legais, assim, mas não, uma vida sem glúten. Ai, tudo que eu vou ter que comer, vou ter que ficar olhando se tem glúten. Eu falei, não, por enquanto fico com depressão mesmo, tento outras coisas. Tá vendo? É tudo uma escolha, né? Um efeito colateral. Até a dieta que você faz, tem um efeito colateral que é ter que abrir mão de alguma coisa. Essa da Eu vi. vitamina D, existem alguns estudos que mostram que é importante a gente ter um nível de vitamina D normal, mas ainda não é taxativo, não são estudos assim 100%. Então, mas a gente É, realmente tem algumas pessoas se beneficiam. Eu tenho um azar muito grande que a minha vitamina D, gente, pra vocês terem ideia, o legal seria que ela tivesse acima de 20, a minha fica tipo entre 5 e 10 tomando suplemento. Vocês podem ver que eu não pego muito sol. nossa, não, a minha é mais ou menos 20. Eu já ouvi falar que uma coisa saudável é até ela 50. Olha só para você ver, né? O valor de referência a gente joga ali de pessoas que têm uma tendência a ter fratura, a gente tenta deixar esse nível maior, mas o pessoal, os nutrólogos, né, eles têm esse nível ótimo que eles falam, que é acima do valor de referência, que é 50. Ah, tá, que legal. Todos Até que estão nisso tem mandando aí. linhas diferentes. Até o quê? Até nisso tem linhas diferentes, né? Então, dependendo se é um nutrólogo ou se é um médico, ele vai usar níveis de referência diferentes. Que legal. Agradecer a todos que estão aí elogiando a live aí. Muito obrigado. Fico feliz que estão gostando. Que bom que não acabamos em 1 hora. Não Ah, caiu, gente, não caiu, não derrubaram a gente. Então quer dizer que tá bom que não derrubou a gente. que show de bola, sim. Estão mantendo aí mais de 30 pessoas aí, sem parar. Adorei. Outro tratamento. Eu ouvi também que eu queria perguntar. Eu ouvi que a serotonina, eu ouvi dizer que a serotonina é metabolizada no estômago. Então, por isso que alguns tipos de alimento que você come ou não come pode ajudar na depressão também. Você acha que isso. Cara, isso tem até alguns estudos, né? Começaram agora de microbiota. Falam que o intestino é como se fosse um segundo cérebro nosso, porque a Uhum. gente produz muitos neurotransmissores a partir do intestino. Então, pensa, se eu tenho uma alimentação muito ruim, eu seleciono bactérias que não são boas, né? Então, com isso, eu acabo prejudicando a minha produção de neurotransmissor ou produzindo neurotransmissores que são depressivos, depressores do sistema nervoso central. Então, tudo que a gente come tem uma relação muito importante. Eu acredito muito nessa linha, né, do que a gente come.
afeta mesmo o nível de neurotransmissores. E, inclusive, quando eu estava na faculdade, eu lembro de um estudo que mostrava que crianças que nasceram de parto normal, elas tendem a não ser obesas quando comparadas com crianças que nasceram de parto cesáreo por causa da microbiota. Então, assim, o que a gente come tem relação com a nossa microbiota, e aí, por causa disso, acaba tendo relação com o neurotransmissor, e no fim dessa via acaba tendo relação com a depressão. Gente, eu tô pasmo, você sabe muito das coisas, né? Eu tô aqui assim, eu falo uma coisa que eu li assim no Google e você já sabe tudo, assim, eu tô adorando. Não, isso chama curiosidade. Eu sou uma pessoa muito. Na faculdade, eu tive uma super dificuldade em escolher o que eu queria ser depois que eu formasse, né? A gente tem essa cultura da especialização, né? Ah, vai ser psiquiatra, vai ser isso, vai ser aquilo. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ter uma visão do todo, né? E do ser humano, inclusive, como um todo, né? Então, acabou que eu sou muito curiosa também, que nem você. Nossa, que legal. Então é uma visão bem diferente para clínico geral, né? Não é que você não quis se especializar em nada, você quis aprender sobre tudo e ter essa visão geral do ser humano, né? Que bacana, gostei muito desse olhar, assim. Muito legal mesmo. Então realmente, a gente é o que a gente come, né? Então, procurar sempre se alimentar bem. Eu vi que você usou a palavra algumas substâncias depressoras, né, do sistema. E quais normalmente são substâncias? Assim, eu consigo pensar no álcool, que é uma primeira, que é uma depressora do sistema. Mas qual, além do álcool, fale do álcool também, o que pode atrapalhar no tratamento da depressão? Supor que eu estou na terapia, estou tomando remédio, mas também tem isso daqui que está prejudicando, né? Não fazer esportes, eu sei que é uma coisa, mas em relação a comida ou substâncias. Por exemplo, não sei se você já teve aquela sensação, um dia você ficou mal e aí comeu muito chocolate. E aí ficou com aquela sensação de euforia. Quando a gente come muito açúcar, a gente tem um estímulo e depois uma depressão, né? Então a gente tem esse efeito posterior depressivo. Então, tudo que a gente Hum, come em excesso de açúcar, ele faz isso, faz um pico e aí depois passa. E o álcool também, né? Durante um tratamento de depressão, a gente tem que ter muito cuidado com a ingesta de álcool, porque o álcool ele é um depressor. Então, mesmo em pequenas quantidades, às vezes prejudica o tratamento. Então, é muito importante entender em qual fase do tratamento tá, qual medicação está tomando, mas o ideal é não tomar nada, nada, nada de álcool durante um tratamento de depressão, tá? Porque al- realmente alguns não dos remédios nem pode também, né? Tem efeitos. tem efeito colateral bem ruim, alguns remédios, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre brinco, tem aquela frase, toma uma tacinha de vinho por dia, porque é ótimo para o coração, faz o benefício da uva. Gente, é só você tomar o suco de uva. O suco de uva tem o mesmo benefício do vinho e não é vinho, né? Então, assim, existe um pouquinho de lenda nisso aí, que realmente o benefício da uva faz bem. Por exemplo, o suco de uva. Nossa, sensacional, faz sentido, né? Uma solução, a meia solução. E agora perguntaram também isso que eu ia perguntar também. Maconha, psicodélicos, o que você sabe sobre isso, enquanto no tratamento de depressão? Cara, eu tenho um professor, aliás, tinha, né, quando eu estava na faculdade, que ele dava aula sobre drogas. E eu lembro dele falar daquelas balinhas, dos alucinógenos que o pessoal toma em rave. Ecstasy, não é o nome? É, o Esse MDMA, né? daí, né? Eu sempre brinco, LSD. sempre falo LCD, mas é LSD, né? É. O LSD, ele mata neurônios produtores de serotonina até um mês depois da ingestão. Então, assim, em ratinhos, você dá lá o LSD pro ratinho, depois você vai acompanhando por ressonância magnética e você vê que os bichinhos, tipo, perderam massa encefálica na região responsável por produzir serotonina. Então, assim, é Caramba. algo grave, né? Uhum. Em relação à maconha, existe muitas pesquisas no assunto, é um assunto muito polêmico, né? Divide muito. Hoje a gente só vê benefícios para a medicina no uso da maconha no caso de doenças que causam convulsão, por exemplo. Então, assim, o ideal é não usar nenhum tipo de droga, né? Porque as drogas elas acabam sendo prejudiciais ao sistema nervoso. E mesmo tem um pessoal
defende muito, né, o uso da maconha, mas a gente tem estudos que mostram que pessoas que têm tendência, têm uma genética de desenvolver certas doenças, podem abrir o caso com o uso da maconha. Muito bom. Tem um site que chama The Third Wave, né? A terceira onda. E ele fala de tratamentos alternativos para várias doenças lá. E quando você vai lá em maconha, não é citado depressão, assim. Então, até nesse site que é super aberto, assim, né? Ele não indica, assim. É mais indicado para casos de ansiedade, porque ela deixa você mais lesado da vida, né? Então, já vi um outro psiquiatra falar também que álcool e maconha são bem depressoras, assim, do sistema, né? Então, elas não ajudam muito. Eu já vi algumas pessoas falando que vai e vem, eu tô falando aqui, alguém vem e aparece, ah, fuma maconha que vai ficar tudo certo. E eu falo, não, gente, né? Não é bem assim, não. Ayahuasca, DMT, eu já vi que DMT é usado para transtorno de estresse pós-traumático, né? Tá tendo uns estudos assim, na qual o paciente toma e faz uma terapia com duração de 6 horas, assim, e tem resultados positivos. Você já viu alguma coisa sobre isso? Não vi. E assim, sempre quando tem estudos que são alternativos, o interessante é que você só, se você está participando desse estudo, mas que não tente em casa, né? Porque como são em fases de estudo, é muito importante ter esse controle, né? Ah, com certeza, porque essas pessoas que estão fazendo esses estudos, elas sabem exatamente a substância que elas têm, elas mesmas fazem a substância, né? Então, se você for ali sei lá onde vai na favela comprar, você não sabe o que você está tendo ali, entendeu? Aí você comprou uma bala, aí no site está dizendo, tome 1,24 miligramas de DMT. Você vai fazer o quê, entendeu? Você vai cortar com a tesoura e tomar? Então, assim, é complicado. Você não sabe a substância, você não sabe se ela é realmente aquilo que ele falou, e você não sabe quanto você está tomando. Então, como você vai se tratar dessa maneira, assim, pensando de uma maneira lógica, né? Claro, comprar substância legal é ruim, o tratamento é todo ruim, mas só dizendo assim que mesmo se você quiser passar todas as legalidades do sistema, você ainda cai nessa de que você está comprando, você não sabe o que você está comprando, você não sabe quanto você está tomando. Então, fica um tratamento um pouco aleatório, assim, para você fazer. Toma dia sim, dia não, mas um dia você toma 100 miligramas, um dia você toma 10 miligramas, um dia você toma 5 miligramas. Acaba não dando muito certo. Aí, assim, a gente tem medicações, né, que são comprovadas cientificamente que funcionam, né? Então, assim, não vamos tentar coisas que não têm comprovação científica antes da gente tentar primeiro as que têm comprovação científica, né? Então, sempre fala estudos, a gente tem vários estudos ao redor do mundo, mas é importante a gente sempre estar atento ao que realmente vai agregar valor para o paciente, o que é legal, né? O que é legal a nível de Brasil, né? É muito importante o que é legal a nível de Anvisa, CFM, né? É importante a gente ter isso em Uhum. mente. E genérico ainda, baratinho, tudo. Quanto à Vamos, ayahuasca, não sei muito bem exatamente, assim, já fiz algumas vezes, mas para tratamento de deprê, ouve-se bem, assim, mas não vi estudos, assim, que comprovem a eficácia. Diga, doutora, você está falando vamos, vamos? como médica também não recomendo esse tipo de tratamento, né? Não é algo que está dentro da minha bagagem de médica, né? Nem como doutor consulta. Mas eu acho que vale a pena sempre a gente ter essa conversa aberta e falar sobre todas as possibilidades que existem, né? Eu tô falando pra gente encaminhar um pouquinho pro final, porque a gente já passou aí 20 minutos. Ah, sim, acho que tem mais 8 perguntinhas aqui só, a gente pode passar por elas mais rapidamente, então. Mas obrigado por falar sobre esses assuntos, eu sei que são polêmicos, eu sei que são substâncias legais, porém eu acredito que é melhor as pessoas saberem o que elas podem encarar, saber riscos e ganhos para que elas possam ficar mais tranquila, né? Porque aquela coisa de o que não pode dá mais vontade de fazer, sabe? Então, saber que é Pelas melhor, que nem você falou, assim, vamos existem num doutor e comprar uma coisa que está provado que funciona e que é barato também, os genéricos. Você compra em qualquer esquina, né? Então, é um caminho mais seguro, assim, para que pelo caminho mais ilegal e sem chance, sem coisa comprovada, né? Só para quem é muito doido mesmo. Teve a Marcela Pepino aqui falou, eu adoro o sobrenome dela, falou assim, já existe um exame super caro que diz qual a substância certa para o paciente. Olha só, não sabia, você já sabe desse daí, doutora, não?
A gente tem muitos estudos genéticos que foram desenvolvidos para tentar, se você tem um ectopo, né, tem uma cadeia, uma parte da sua genética que é compatível com que todas as pessoas que tiveram essa mesma alteração genética tiveram uma boa resposta a essa medicação, tá? Mas aí é importante sempre ter uma indicação precisa e assim, falar que não, você não precisa fazer esse exame para fazer o tratamento de depressão. Então, geralmente esses exames são recomendados para quem tem condição financeira e para quem tem uma certa dificuldade com as medicações que estão disponíveis aí no mercado, né? Então é interessante falar que não é necessário que você faça para tratar, mas é sim uma opção que existe para alguns casos específicos, né? E aquela não é 100% certa, esse exame nem cobre 100% das medicações. Ou seja, para quem está com dinheiro sobrando e quer gastar. Parece bom, mas muito bom reafirmar que você não precisa fazer ele, você pode ir fazendo assim, pelo teste mesmo, que é como a maioria das pessoas fazem. Legal, perguntaram se existem alternativas gratuitas para terapia, a gente falou disso, né, os locais onde você pode fazer, e perguntou alternativas da terapia em si, né, eu faço meditação, achei muito legal, assim, uma meditação que ela é em dupla, e envolve muita conversa também, então você conversa com o outro, você olha no olho do outro, então é uma terapia que eu achei muito bacana, assim, um tipo de terapia, né, que é uma meditação. Tem grupos também, mencionaram grupos de faculdade, de psicologia também ajudam bastante. Algum que você recomendaria? Alguma alternativa assim que é próxima da terapia, doutora? Eu acho que tanto a meditação, tanto a terapia, ela tem o seu ponto de atuação. Então, na verdade, eu não recomendaria como alternativa, eu recomendaria o sinergismo das duas mesmo. Ah, sim, tá. É verdade. Com alternativa, eu nem estava pensando em substituir, porque eu acho que não, substituir terapia não tem nem como, mas sim como uma sinergia, as duas somadas, assim. Então, fazer terapia é sempre bom, tudo que você adicionar a mais é ganho. Isso é. Legal, o uso contínuo da medicação pode deixar o organismo preguiçoso, fazendo com que o corpo não produza mais a substância que ele está ingerindo, como se fosse uma dependência, né? Não, os antidepressivos não causam dependência, né, doutora? Não, é interessante falar isso, né? Porque as pessoas acham que antidepressivo causa dependência e às vezes elas param o antidepressivo e continuam com os ansiolíticos ou calmantes, né? Então, tipo assim, por exemplo, o clonazepam, ele é uma medicação que causa dependência e que ele geralmente é usado numa fase aguda de ansiedade, de um luto, né? O uso contínuo dele causa dependência. Mas já os antidepressivos como a sertralina, a fluoxetina, escitalopram, venlafaxina, não causam dependência e seu corpo não vai parar de produzir a serotonina por causa deles. Pelo contrário, quando a gente está com depressão, a gente está produzindo menos serotonina. E aí, com a medicação, a gente aumenta a disponibilidade dessa serotonina. Muito legal. Existe, que a pergunta que vem em seguida é se existe um desmame, né? Existe um desmame, mas não por causa de nenhum tipo de dependência ou vício, mas sim porque retirar, ele tá lá, né, sempre estimulando todo dia, e tirar a medicação do nada é muito, muito drástico, assim, seria pro organismo, né? Por isso que a gente vai tirando aos pouquinhos. Seria isso, né? Isso, geralmente, a gente faz o desmame em um mês, né? Algumas medicações, depende da dose que você toma, que você toma uma dose muito baixa, às vezes não precisa ser tão gradual, mas não é por causa da dependência, não significa, tipo, não significa que se eu vou tirar, porque senão você vai ter uma abstinência da medicação. Não, mas porque às vezes, como a gente está mantendo um nível alto de serotonina ali com a medicação, quando eu tiro, eu posso ter algumas reações, né? Até mesmo de aumento de pressão, tem algumas coisas que podem causar, então tem que ir tirando aos pouquinhos, mas não causa dependência. Às vezes pode até causar uma dependência emocional, né? A pessoa achar que não está pronta para ficar sem a medicação. E aí Com precisa ser certeza. emocional, mas não existe uma dependência física. Sensacional, doutora. Desmame, ok, agora tem mais poucas aqui. Em que momento você sugere a internação? Essa Então, nem eu sei. aí é outra coisa que tem muitas linhas de abordagem, assim. Geralmente a indicação de internação ela é avaliada caso a caso e até da questão do indivíduo ele achar que quer, que prefere ser internado para tratamento, né?
mas a gente tem Uhum. alguns casos que são mais graves, como os casos de tentativa de suicídio, né? Então, no momento que está naquela fase aguda, assim, é importante a gente, às vezes, ter um amparo maior e ver também quanto a família consegue cobrir, né, esse processo. Inclusive, em fases bem agudas, assim, tem famílias que conseguem estar o tempo todo com o paciente, acompanhar, e às vezes não vai precisar de internação. Então, é muito no caso a caso. Não tem como a gente falar, nesse caso tem que internar, nesse caso não tem que internar. É muito individualizado esse processo. Pelo que eu entendi, um dos motivos, então, seria se a pessoa está prestes a se suicidar e ela E tem momentos que ela fica em casa sozinha, então ela tem que ter alguém 24 horas por dia com ela, assim, né? às vezes no auge, né, da tentativa de autoextermínio, é importante ter alguém ali. Então, às vezes, em alguns casos, acaba sendo indicado a internação. Tem alguns casos de pessoas que desenvolvem anorexia, né, por causa da depressão também. E aí, às vezes, chega no nível que a pessoa não consegue mais se alimentar, precisa de sonda. São outros casos, mas são casos, eu estou falando de casos extremos, tem alguns Sim. casos extremos que ali na conversa com o psiquiatra, a pessoa acaba junto com o psiquiatra decidindo pela internação. Uau, parar de alimentar, eu nunca tinha ouvido, assim, eu já tinha ouvido falar de parar de tomar banho, mas se alimentar, Eu já tive uma uau, paciente que parou de andar. Ela andar. ficou na cama durante muitos anos, assim, numa depressão muito, muito profunda. Nossa senhora. Ufa, ufa. Vamos ver aqui. Então, esses são os momentos que falamos da depressão, né? Eu acho muito legal também que você mencionou aí do caso da autoextermínio, né? Nunca tinha ouvido assim, achei diferente. De uma mãe que estava lá 24 horas com a filha dela, tinha tentado pular da janela, colocou até rede de segurança também no prédio, ficou com a filha 24 horas por dia. Aí a filha foi apresentando melhoras, assim, só que aí falou com a mãe assim, não, tá tudo certo, e tal. A mãe foi comprar um pão quando voltou, ela tinha cortado a rede e pulou. Então é complicado. Algumas pessoas, assim, se alguém conhece alguém aí que tá nesse estado, assim, é muito bom que essa pessoa já comece psicoterapia, psiquiatria já, né? O que você recomenda para alguém que conhece alguém ou etc., que tá nesse estado, assim, de tirar a própria vida? Esse processo é considerado uma emergência psiquiátrica, né? Então, foi identificado esse caso, o melhor é procurar um pronto atendimento psiquiátrico mesmo. Inclusive, a gente tem alguns gratuitos em São Paulo. Já conheço o serviço, por exemplo, da Unifesp. Eles têm um pronto atendimento psiquiátrico gratuito, né? Então, é muito importante que em casos agudos, assim, mesmo se você não conhece um pronto atendimento psiquiátrico, seja uma UPA, um hospital perto da sua casa, né? A gente precisa, nesse caso, precisa procurar ajuda imediata, porque qualquer tempo que a gente passa, a gente pode perder a pessoa, né? Então, é muito importante isso, né? E como eu falei, é um dos casos que às vezes a gente acaba optando pela internação. É, é atendido em pronto-socorro, né, até, esses Uhum. casos, né? Você pode levar a pessoa num pronto-socorro porque é uma emergência psiquiátrica. Eu vi que no Brasil, uma a cada 100 pessoas, né, se suicidam. Eu vi esses dados aí no jornal do O Tempo de BH. E a cada 100, 17 já pensaram, acho que 3 já tentaram e uma conseguiu. Assim, são dados bem alarmantes, assim, eu devo dizer. E temos aqui, qual conselho vocês dariam para alguém que acompanha o estado depressivo de outra pessoa? Eu sempre falo que você não consegue melhorar outra pessoa, né? Então você está ali para suporte, você está ali para escutar, para apoiar, mas você não consegue curar pela outra pessoa, ou melhorar pela outra pessoa. Então você tem que Uhum, entender que o processo não é da noite para o dia ainda, né? Não é uma solução mágica. E tentar dar o máximo de suporte, de ouvir, de escutar, né? De tentar ser também uma referência assim, você está indo num profissional, tá? Você quer que eu vá até a porta do profissional com você, alguma coisa desse tipo, ser mais suporte, né? E ter paciência, né? Colaborar mesmo nesse processo de recuperação da pessoa.
Sensacional. Ouvir sem julgamentos é uma parte importante, sem dar muita dica. Tem algumas pessoas que querem dar muita dica, querem muito resolver o problema e não é tão fácil. A pessoa que está depressiva não consegue descer para tomar uma água. Não é falando assim, não, mas tenta fazer isso aqui, ou tenta fazer isso aqui. Não é bem assim. Depressão é uma doença, então ela funciona de modo diferente do que um desânimo, ou uma preguiça, ou um cansaço. É bem uma incapacidade, assim. Então, servir de suporte, que nem você disse, é fenomenal, assim. Deixa aqui, eu pego uma água para você se precisar, tem algo que eu posso te ajudar. Tem alguma coisa, alguma atividade que você quer fazer, quer sair para dar uma caminhada, né? Porque às vezes a pessoa não vai estar com ânimo de fazer algum esporte, descobrir algum esporte, mas assim, quer ir conversando enquanto a gente vai caminhando, vai me contando, entendeu? E aí você tá ali para a pessoa, né? Ouvir é apoiar aí. Obrigado, Marcela. Ufa, então acho que é isso. Completamos muitas das perguntas aqui. Obrigado a todos. Essa última que a gente leu foi da Tamires. Obrigado, Tamires, por mandar essa pergunta. Estou muito feliz de estar acompanhando aqui a live. E respondemos aí. Alguém chegou mais tarde que perguntou se tireoide gera depressão, e acho que a gente tinha falado sobre isso. A resposta é sim, né, doutora? Não sei se tireoide gera depressão, é assim que fala, ou causa depressão? Na verdade, quando você tem um problema na tireoide, um hipotireoidismo, você pode ter sintomas de depressão, mas aí a gente não vai tratar a depressão, a gente vai tratar a sua tireoide, aí você vai melhorar sintomas. Entendi. Então a tireoide pode acarretar sintomas de depressão, é isso, sim? Mas aí a Ela gente não pode, trataria a depressão. ela pode imitar uma depressão. Ah, ok, boa, gostei. Tireoide pode imitar uma Imitar é depressão. um termo. Como é bom conversar com alguém que sabe do que está falando. Muito legal, doutora. Eu fico muito feliz com esse nosso papo até então. É muito bom quando a gente pode aprender com, com o próximo, assim. Fico impressionado que mesmo que você não quis seguir nessa área da psiquiatria, assim, o quanto você sabe sobre esse assunto, me deixa embasbacado aqui. E para mim também é um prazer muito grande. Eu acho que cada live que eu faço eu sempre aprendo. E eu aprendo bastante com os meus pacientes também, né? O conhecimento da gente, a gente nunca vai chegar no potinho cheio, né? Então, quanto mais a É. gente aprende, maior a nossa capacidade de aprender, né? Então, eu tô sempre aprendendo também com os meus pacientes e aprendendo aqui nesse espaço, nessa live. Com você também. Foi muito legal esse nosso papo. A gente já excedeu muito tempo, né? Me perdoe isso, mas é que a conversa realmente está muito boa. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Para falar para vocês como funciona o Doutor Consulta, antes da gente já caminhar para encerrar, o Doutor Consulta tem atendimento presencial em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E a gente atende o Brasil inteiro através da telemedicina também. Então, a gente tem várias especialidades, né? São mais de 30 especialidades, a gente tem exames, a gente tem psicólogos, tem psiquiatras, né? E a gente tem clínicos também que podem ajudar vocês também nesse processo. Se você não sabe se tem depressão ou não, estou aqui também, a gente pode te ajudar nesse ponto. A gente espera que se vocês quiserem falar sobre mais algum assunto, quiserem outras lives, mande pra gente no direct, que vai ser um prazer a gente fazer outros momentos assim com você, tá bom? Quer falar alguma coisa para encerrar, Pedro? Agradecer as pessoas que estão enviando vários coraçõezinhos aí, toda hora sobe um monte de coração aqui. Eu estou muito feliz, toda hora eu estou vendo aqui, mas não tinha agradecido ainda por isso. Quando for marcar sua primeira sessão no Doutor Consulta, eu acredito que na parte do cupom, se você colocar Pedro Amaral, você vai conseguir um desconto lá. Não sei se ele já está ativo, mas testa lá, depois a gente vai ver. E experimenta o Doutor Consulta, eu já venho me tratando há 3 anos com o Doutor Consulta para diversos casos, tanto clínico, exames de sangue, psiquiatria. Agora, recentemente, tenho testado psicologia online, também testei a psiquiatria online. A receita ela pode ser enviada ou por motoboy, ou pode buscar na própria unidade, não é? Aqui na Grande São Paulo, sim, as receitas controladas, mas as receitas da maioria das medicações da psiquiatria, elas são entregues mesmo pelo aplicativo. Que são as que são Hum... receitas brancas, a gente o envio é pelo aplicativo mesmo. Só as receitas azuis que a gente faz entrega por motoboy ou na unidade aqui na Grande São Paulo. Ah, que show de bola. Sensacional. Agradeço a todos aí pelo tempo, principalmente você, doutora. Muito obrigado. Espero que a gente tenha mais papos como esse, assim, para falar sobre esse assunto que é tão importante aí. Afinal, Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, para trazer
quebrar mais esse estigma, trazer essa luz para esse problema e para essas pessoas que precisam de ajuda, mas acabam ficando sem voz. Então, aparecemos aqui para dar a mão, ajudar, escutar e levar elas para o tratamento, para esse caminho, mostrar que existe uma saída. Isso mesmo, muito obrigada, Pedro. Como disse, foi um prazer desde a primeira live que a gente estava esperando esse momento, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Obrigada a todo mundo em casa, né, que ficou aqui com a gente esse bom tempo aqui, ó. A gente para, o pessoal ficou mesmo até o final. Então, muito obrigada e contamos, se vocês precisarem, contem com a gente também. Tá bom? Mandem mensagem no direct dos próximos assuntos que vocês querem ouvir nessa live. Beijão, gente. Boa noite. Boa noite, Pedro. Obrigada. Valeu, eu vou sumir agora. Fui. Puf!